Fala galera, eu sou o PV, sou estudante de medicina do oitavo semestre na Universidade Federal do Ceará e também sou professor de química no Cactus e no 12 de maio. E a gente está aqui para ter a melhor revisão de química do YouTube, tá? Por que que essa é a melhor revisão de química do YouTube? Então, a gente vai ver hoje os principais modelos da prova de química, questões que estão caindo todo ano e seguindo quase sempre aquele mesmo modelo, tá? Só que além da questão, vai ter associado junto uma pequena revisão da teoria de todos os assuntos da química, tá? Então, por que que eu digo que é uma pequena revisão, tá? Porque realmente é uma revisão, não é uma aula, né? Porque senão ficaria extenso demais. O objetivo aqui é a gente ser direto, né? E exatamente naquilo que vai fazer você acertar a questão no dia da prova, tá? Sem muita enrolação. Outro ponto dessa revisão é que eu não vou ler os enunciados da questão. Por quê? Demora mais tempo e, sendo bem sincero, eu nunca consigo pegar tudo da questão escutando. Então, isso provavelmente acontece com vocês. Então, é muito melhor vocês pausarem o vídeo, lerem o enunciado e aí sim ver o restante, né? Isso também vai forçar vocês a terem constantemente uma interação com a aula, tá? Que vai puxar a atenção de vocês numa época das nossas vidas, né? Que é muito difícil manter a atenção numa coisa só durante muito tempo. E aí, quais vai ser as ordens dos assuntos, né? Essa revisão vai estar dividida em duas partes, tá? Na primeira parte, a gente vai ver química básica, polaridade. Vocês podem pausar o vídeo também, ó, e ler tudo que vai ter aqui. E a segunda parte vai ter tudo que vai ter aqui, certo? Por que que esses assuntos aqui estão de vermelho, tá? Porque na prova regular, né? O Enem normal, são os 5 assuntos que mais caem todo ano, tá? E aí, vamos começar falando de química básica, né? Resolvendo essa questão aqui, tá? Então, vai pausando o vídeo, lê a questão e a gente volta para ela, tá? Bom, galera, de maneira resumida, né, a gente tem aqui um solo com biocarvão e ele vai ser um solo fertilizado quando houver essa interação aqui, ó, do ânion com esse cátion metálico aqui, tá? E aí a questão pergunta para a gente qual desses metais vai ser capaz de formar uma ligação de maior caráter iônico entre esses dois aqui. E aí a gente vai buscar aqui o elemento que tem a maior eletropositividade, tá? Porque uma ligação iônica, tu vai ter um metal e uma metal, tá? E aí é um cara muito eletronegativo com um cara muito eletropositivo. Então, para ter uma atração muito grande, para ter um caráter iônico maior ainda, a gente busca um cara que seja eletropositivo. Entretanto, essa tabela diz para a gente não é a eletropositividade, ela diz a eletronegatividade. Porém, essas duas propriedades são opostas, tá? Dessa forma, o cara que tem a menor eletronegatividade vai ter a maior eletropositividade, tá? Nesse caso aqui, a resposta certa é o item A, potássio. E aí eu trago aqui uma revisão, né? Temos aqui a tabela periódica e a gente pode enxergar a tabela como sendo dividida em dois grandes grupos, tá? Os metais e os ametais. A propriedade periódica mais associada aos ametais é a eletronegatividade. Todo mundo na tabela periódica vai ter algum valor de eletronegatividade. Só que os valores maiores estarão aqui nos ametais, tá? Especialmente o flúor, que está aqui no cantinho, que é o mais eletronegativo de todos. No caso dos metais, a propriedade que predomina é a eletropositividade, certo? E no caso aqui, ó, ela vai crescer de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá? Sendo os elementos mais eletropositivos, os elementos da família 1A e 2A, tá certo? E aqui no cantinho vai ter o mais eletropositivo de todos. Então, de maneira resumida, né? Ametais estão de um lado, metais do outro. Ametais são mais eletronegativos e os metais são eletropositivos. Essas duas propriedades são opostas, porque a eletronegatividade vai ser o quê? A tendência que um elemento tem de puxar o elétron para perto dele quando ele faz uma ligação química. Então, o ametal quer puxar o elétron para perto, tá? Então, a eletronegatividade vai ser isso. A eletropositividade vai ser empurrar o elétron para longe, tá? E aí, quando tu junta um ametal com um metal, você tem uma ligação iônica, certo? Onde junta a fome com a vontade de comer. O ametal quer puxar o elétron para perto e o metal quer empurrar o elétron para longe. Então tá tudo certo, né? Quando isso acontece, o elétron do metal, ele é transferido pro ametal, tá? E aí ele vira um íon. Na hora que o metal perde o elétron, ele vira um íon. Na hora que o ametal ganha um elétron, ele vira um íon também. O íon positivo, no caso do metal, o íon negativo, no caso do ânion. Se eu tenho uma ligação entre dois íons, a gente chama essa ligação de ligação iônica, tá? Então, sais, por exemplo, são formados com ligações iônicas. Caso aqui, o cloreto de sódio, NaCl.
Quando eu tenho uma ligação entre dois ametais, o que é que vai acontecer? Ambos querem puxar o elétron para eles, né? Só que aí eles chegam num consenso. Pô, se eu quero elétron, tu quer elétron também? Então bora dividir. Bora ficar rachando esse elétron, né? E aí como é que isso acontece? Vai ter elétrons dessa ligação covalente. Ó, esse elétron vermelhinho é do cloro. Esse elétron cinza é do hidrogênio. Só que tem uma região aqui, ó, que é a ligação covalente, onde o elétron vermelhinho faz tanto parte da camada de valência do hidrogênio, como o elétron cinza faz parte da camada de valência do cloro. É uma interseção entre essas duas camadas, tá? Isso sempre vai acontecer na camada mais externa ao átomo, né? E aí, como é a parte mais externa dos átomos que vai interagir uns com os outros, essa aí é a camada que vale, tá? Então, a camada externa é a camada que tá valendo mais, é a que vale, né? Se ela é a camada que vale, a gente chama ela de camada de valência. Camada de valência é aquela que vale, é a mais externa. E esses elétrons que fazem parte tanto da camada de valência desse, quanto da camada de valência desse, eles estão fazendo parte de duas camadas de valência ao mesmo tempo, né? Então é uma covalência. Então é uma ligação covalente, tá? Quando eu tenho uma ligação metálica, eu tenho dois metais, né? Dois metais, ligação metálica. E qual que vai ser a maior característica dela? O mar de elétrons, tá, gente? Eu não tenho dois caras que nenhum deles tá querendo aquele elétron perto dele. Eles ficam jogando elétrons uns para os outros, certo? Então, aqueles elétrons numa ligação metálica, eles não estão pertencendo a nenhum núcleo específico, a nenhum átomo específico. Eles ficam rodando pelo metal. Então, eu vou ter aqui, ó, vários pseudocátions, né, do meu metal e os elétrons livres para estarem transitando, porque ninguém quer eles. É uma batata quente, um batata que passa, sabe? E isso é o que confere várias características dos metais, né? Como condutividade elétrica, condutividade térmica, e aqui a que a gente consegue observar nessa imagem, ó, a maleabilidade, tá? Existe também a ligação dativa, pessoal, mas a ligação dativa, ela é um subtipo da ligação covalente. A ligação dativa é um subtipo da covalente. Por quê? Porque, vamos olhar para cá, ó. Eu tenho esse enxofre, que ele tem os seus 6 elétrons, e tem mais 2 elétrons aqui que ele tem acesso, devido à ligação que foi formada. Então ele já está satisfeito, ele já está aqui de bucho cheio, né? Não quer mais nenhum elétron a mais. Entretanto, como ele tem um par de elétrons livre, ele pode ser bonzinho com esse oxigênio. Ele pode dizer, pô, oxigênio, tu só tem 6, né? Vamos dividir aqui esses dois, eu e tu. Eu estou colocando os 2 elétrons, não precisa se preocupar não, não precisa botar nenhum elétron seu não, porque eu já estou satisfeito. Já estou satisfeito. Diferente aqui da ligação covalente comum, né? Onde cada um bota o teu, né? Esse cloro botou esse elétron, esse hidrogênio botou esse elétron, né? Na ligação covalente, né? Ou, desculpa, na ligação dativa, né? Que é um tipo de ligação covalente, ou coordenada, né? Que é um sinônimo. Os 2 elétrons da ligação, os dois, ambos vão estar vindo do enxofre, tá? E aí ela continua sendo uma ligação covalente, há um compartilhamento de elétrons, porém, os 2 elétrons vieram de um mesmo átomo. E aí a gente tem essa questão aqui, né? Pausa para ler e responder. A questão fala o seguinte, ó, o aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de sua o quê? Então vamos lá. A gente tem aqui esse cara que tem uma cadeia carbônica, que provavelmente vai ser um cara mais apolar, na verdade. E aí, eu tô falando para vocês lerem o texto, mas eu já vi essa questão várias vezes, nem preciso ler o texto, tá? Não tô lendo todo não. Tô lendo mais o comando. E o que foi que mudou daqui para cá, né? Que é isso que importa, tá? A gente tem aqui esse cara que tem essa cadeia carbônica, né? Ó, aqui, cadeias carbônicas longas, né? E uma cadeia carbônica longa, a gente vai ver daqui a pouco que está associada a ser apolar, tá? Porém, após essa reação aqui, a gente tem a formação desse cara aqui. E olha só esse sinalzinho de mais, esse sinalzinho de menos, tá? Isso daqui, pessoal, esse sinalzinho de mais ligado a um elemento que também tem um sinalzinho de menos, tá indicando pra gente o quê? Tá indicando pra gente que aqui se trata de um sal, tá certo? Isso aqui é um sal. Isso aqui é uma ligação iônica, tá? Então, como que a gente representa, né, o desenho de uma ligação iônica? A ligação iônica a gente representa colocando o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos aqui, lado a lado, um do lado do outro, tá? Então, o que foi promovido aqui para facilitar? E esses íons, né, eles vão ser solúveis, né, no plasma e ter uma melhor facilidade de circulação, tá certo? E aí,
o que foi que mudou aqui foi que aqui surgiu uma ligação iônica, né? Então aumentou o caráter iônico, tá? Esse cara aqui conseguiu reagir com HCl por quê? Já já tem a parte de inorgânica, mas já vou adiantando que aqui é uma reação de neutralização, tá? Tu tem um ácido e tu tem esse cara aqui que vai ter um caráter básico. Por que que ele tem um caráter básico? Por causa do grupamento amino. Então a gente vai ver na parte 2 dessa revisão, lá em orgânica, que algumas funções orgânicas podem ter caráter ácido ou caráter básico. No caso, o caráter básico a gente vai ver em funções amina, tá? Essa questão aqui, ó, pausa, resolve e volta, né? Ela fala do xenônio, que é um gás nobre. Então, ele tem 8 elétrons na última camada, tá? Então, o que é que significa isso daqui, né? Vamos relembrar aqui essa tal distribuição de Linus-Pauling, né? Então, quando eu digo que a minha camada de valência, ou seja, a minha camada mais externa, é a 5, eu estou dizendo que, na verdade, se está escrito assim, eu estou dizendo que a camada de valência é a quinta, tá? Por causa desse 5 aqui que precede essas letras, certo? Além disso, a gente vai ter o quê? Tem esse S e esse P. O que são isso? São orbitais, tá? Orbitais é como se fosse um subnível, certo? Vamos visualizar bem isso aqui. Imagine uma corda trançada, aquelas cordas bem grossas que são feitas por cordas menores trançadas umas nas outras. Então a gente tem uma corda grande, mas a gente tem cordas pequenas que juntas formam a corda grande. É a mesma história do nível, a camada, que seria a corda grande, e os subníveis, que seriam as cordas pequenas, tá? Então aqui, nesse cara aqui, eu tenho uma cordinha pequena chamada corda S, que cabe em 2 elétrons. E eu vou ter aqui algumas cordinhas pequenas P, que nelas cabem 6 elétrons. Então, quando eu junto o 2 com o 6, eu tenho 8 elétrons ao todo nessa camada 5, tá? E como esse cara já tem 8 elétrons na última camada, ele não está muito interessado em fazer ligações químicas com ninguém. Mas se você consegue fazer as condições apropriadas, as condições corretas para que uma reação aconteça, e um elemento que esteja muito ávido para fazer uma ligação, como é o caso do flúor, que se vocês lembrarem de minutos atrás, eu falei que ele era o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Então, se ele é o mais eletronegativo, se ele está doido por um elétronzinho para ele automaticamente vai ser um elemento muito reativo. Então, por isso que ele foi utilizado nesse contexto, tá? Bom, e aí houve a ligação e formou-se o quê? O difluoreto de xenônio. Esse di significa que eu tenho 2 flúors formando ligação com o xenônio. E quantas ligações o flúor quer fazer? Vamos olhar quantos elétrons ele tem na última camada. Então a gente vê que a última camada dele é a camada 2. Eu tenho subníveis tanto do S quanto do P. 2 elétrons no S, 5 elétrons no P. Então ele tem quantos elétrons na última camada? 7. Se ele tem 7 elétrons na última camada, quantas ligações ele quer fazer para atingir o octeto? Apenas uma ligação para ele e já está ótimo. Não precisa mais que isso, está ótimo, né? Então, se eu tenho 2 flúors, cada flúor fazendo uma ligação com o xenônio, uma ligação covalente, né? Então, o xenônio que já tinha 8 elétrons na última camada, ele agora vai ter um elétron a mais desse flúor e um elétron a mais do outro flúor, totalizando 10 elétrons, tá? Então, aqui a gente conseguiu ler, interpretar, né, o que significa esses números, né, e essas letras, tá? Vou falar um pouco mais disso lá na aula de orgânica, quando eu for falar de hibridação do carbono. Então, polaridade é um assunto bem simples, bem corriqueiro, mas esses assuntos simples são aqueles que eu realmente não posso deixar de falar sobre eles, né? Tem que estar nesse momento dessa revisão, porque vão ser as questões que mais vão ser importantes para a TRI, né? Para compor a nota de vocês. Se você que está assistindo esse vídeo está atrás de questões mais complexas, olha aí embaixo, na barrinha, tem o tempinho de cada assunto. Então, tu vai passando no teu mouse que tu consegue pular para aquele assunto que tu mais está querendo ver a revisão, tá bom? Questão de polaridade, pausa, resolve aí, lê. Então, ele fala, galera, aqui de um spray de pimenta, né? Que quando cai no olho da pessoa, no rosto da pessoa, na pele, é difícil você limpar com água. Por que será? Né? Então, não sei se você já trocou uma corrente de bicicleta, deixou sua mão engordurada de manteiga. Se tu for lavar a mão na pia só com água, não vai sair. Isso acontece por quê? Porque a, porque a água ela é polar e a gordura ela é apolar. E semelhante dissolve semelhante.
Mas quem não é semelhante não vai conseguir se dissolver e ir embora junto na a sujeira e deixar a tua mão limpa, certo? Então a água polar não vai interagir com a manteiga apolar, certo? Semelhante vai interagir com semelhante, vai diluir semelhante. Se eles dois não são semelhantes, se um é polar e o outro é apolar, então não tem essa interação. Então não vai ser difícil você diluir aquilo ali e a água levar embora aquela sujeira da mão ou aquele spray de pimenta do olho, certo? E aí, o que é que está acontecendo, né? É que provavelmente, ó, esse princípio ativo, que é o capsicum, ele é uma oleoresina. Então, se ele é óleo, né? Então, óleos, gorduras, né? São insolúveis em água, certo? Então, a dica, o ponto-chave dessa questão estava aqui na oleoresina, tá? E aí, a alternativa correta, né? Seria essa daqui, ó. Solubilidade do princípio ativo. Qual é o princípio ativo? Capsicum, oleoresina em água é muito baixa, dificultando a sua remoção, tá? Então vamos dar só uma revisão rápida sobre polaridade, né? Então, basicamente, a gente tem substâncias apolares e substâncias polares, que vão ser meio que opostas, certo? Vão ter características opostas. As substâncias polares são água e soluções aquosas, tá? Coisas que têm afinidade pela água, ou seja, coisas que são hidrofílicas. Hidrofílicas. Só que ao mesmo tempo que uma coisa é hidrofílica, que tem afinidade com a água, afinidade com o semelhante, ela não vai ter afinidade por uma coisa apolar, certo? Então, ao mesmo tempo que aqui eu tenho uma coisa hidrofílica, eu também tenho uma coisa lipofóbica, certo? E nas substâncias apolares, elas vão ser hidrofóbicas e elas vão ser lipofílicas, certo? Então é só lembrar que o que é que significa fóbica, fobia, né? É você não ter afinidade, ter medo daquilo, não, certo? E fílica é de filia, né? Então hidrofilia é você ser amigo da água, né? Então hidrofílico é porque tem afinidade pela água, é amigo da água. Então aqui a gente tem hidrofílico lipofóbico, aqui a gente tem hidrofóbico lipofílico. E que substâncias são essas que são apolares? Óleos e gorduras, certo? Compostos simétricos, mostro já isso. E de uma maneira geral, compostos orgânicos, né? Como eles vão ter longas cadeias carbônicas, eles vão ser apolares. Entretanto, alguns compostos orgânicos podem ser polares, como é o caso do álcool etílico. Por que que é possível? Porque ele é pequeno e ele é capaz de fazer pontes de hidrogênio. Já já a gente vai falar sobre as pontes de hidrogênio, tá? Vamos revisar essa questão da simetria. Olha para esse cara aqui, vocês acham que ele é polar ou ele é apolar? Ele é simétrico para vocês? Né? Então ele é apolar. Por que que isso acontece? Porque em cada ligação dessas aqui, a gente tem uma diferença de eletronegatividade. Então, o elétron que veio do hidrogênio, ele fica mais perto do carbono do que do hidrogênio, porque o carbono é mais eletronegativo. Lembrem aí, ó, puxem aí da memória o von Klebrskip, que são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O carbono está na frente do hidrogênio, ele é mais eletronegativo. Então, surge uma seta que aponta do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, tá? Observe que todas essas 4 setas que evidenciam essa diferença de eletronegatividade, certo? Essa da direita cancela com a da esquerda, porque são opostas, ó, elas estão na mesma direção e sentidos opostos. É muito física isso daqui, é literalmente um vetor. O nome desse vetor é momento dipolo, certo? Porque ele vai estar relacionado com essa ideia de polaridade, se tem polo ou não, tá? Então esse aqui é momento dipolo. Acaba existindo um momento dipolo, por quê? Porque esse cara aqui fica um pouquinho mais positivo do que o carbono, que fica um pouquinho mais negativo. Já que ele puxa o elétron mais para perto dele, ele fica um pouquinho mais negativo. Já que esse aqui tem o elétron mais afastado dele, ele fica um pouquinho mais positivo, tá? E essa seta cancela com essa. A de cima cancela com a de baixo. Qual é o somatório total desse momento dipolo? Zero. Quando essa força resultante, quando esse momento dipolo resultante é zero, aquela substância vai ser apolar, beleza? Agora vejam aqui, essa substância. Vocês acham que ela é polar ou apolar? Vocês acham que ela é simétrica ou simétrica? Bom, ela tem uma simetria quando a gente olha entre a esquerda e a direita, né? Ó, se tiver um espelho aqui, ela é simétrica.
Mas se eu passo esse espelho aqui, ó, e olho para cima e para baixo, não tem essa simetria, tá? Então esse aqui é um composto assimétrico. Se eu for desenhar a setinha, ó, é uma setinha inclinada. E se eu for observar a componente horizontal desse vetor, uma apontada aqui para a esquerda, outra apontada para a direita, beleza, elas vão se cancelar. Mas elas meio que não estão apontando para cima, então enquanto elas apontam para cima, não tem nada apontando para baixo. Então aqui, essa força resultante, né, esse momento de polo resultante, vai ser diferente de zero. Quando isso acontece, a gente tem uma substância polar, tá? E aí eu pergunto para vocês, pausem o vídeo e me digam se esse composto aí, ele é polar ou apolar, tá? Bom, quando a gente desenha as setas dele, né? Isso aqui porque tu bate o olho e tu pensa, pô, é assimétrico. É assimétrico. Então vai ser polar, né? Mas vamos desenhar as setas. Essa seta de cima cancela com essa seta de baixo. Essa seta da direita cancela com essa seta da esquerda. E aí, concordam que ficou igual a essa situação aqui, ó? Setas entre hidrogênio e carbono se cancelando. Então esse cara aqui, ele é apolar, beleza? Ah, professor, mas por que que eu não desenhei nenhuma seta aqui? Lembrem o que significa essa seta. Não é o momento de polo. Ele não vai estar apontando daquele cara que é mais perdão, daquele cara que é menos eletronegativo apontando para o mais eletronegativo. Qual que é a diferença de eletronegatividade entre esses dois? Dentre esses dois aqui, quem é o mais eletronegativo, quem é o menos eletronegativo? São iguais. Então não tem seta, tá? Mais uma questão aqui, tá? Pausem e respondam, beleza? Essa questão, pessoal, ela se trata de uma cromatografia. Onde que está escrito isso? Cromatografia, tá? Cromatografia é uma separação de misturas, certo? Então, se cair cromatografia lá, vocês já vão estar preparados para acertar. E do que se trata esse método de separação de misturas? Você coloca substâncias em uma matriz, certo? Em um meio, né, líquido, ou pode ser um sólido que o líquido pode ser permeável, pode ir passando. E aí o que é que vai acontecer? Por gravidade, aquelas substânciazinhas vão descendo, vão caindo. Só que aquelas substâncias que mais têm afinidade por essa matriz, por esse meu meio, ela cai mais devagar, porque ela vai caindo se segurando. Opa, tô me atraindo por essa molécula. Opa, tô me atraindo por essa, tô me atraindo por essa. Então ela cai mais devagar, enquanto as outras caem mais rápido, certo? Então aqui eu tenho 5 substâncias em uma fase estacionária líquida, certo? Que é feita de água. A água compõe a minha fase estacionária líquida, que é essa matriz que fica parada, e os outros vão só atravessando ela, certo? Então, se essa fase estacionária é feita de água, que é ela que vai ficar parado, a gente vai observar o quê? Que aquelas moléculas que têm mais afinidade pela água, elas vão se segurando mais na água e vão caindo mais devagar, vão migrando mais lentamente. E dentre essas 5 substâncias, qual delas vai ter maiores interações pela água, maiores atrações? A capsorubina, porque ela forma pontes de hidrogênio com a água. Ah, mas essa aqui também forma. Tá, mas essa aqui forma mais. Ela também forma ponte de hidrogênio aqui. Beleza, galera. Então, a resposta correta é entender. Já já vou falar da capsorubina, tá? Ah, eu tenho que sair da frente para vocês conseguirem ver as alternativas. Item D, capsorubina. Quando eu virei aqui, talvez vocês tenham visto um X, né? Esse X aqui eu botei nos slides para eu lembrar de sair do meio, tá? Essa questão aqui acabou já vindo com gabarito, tá? Mas vamos explicar só o porquê, né? Quiser pausar aí e tentar me explicar. Mas se trata disso, né? Eu tenho 3 compostos diferentes que muda só essa pontinha. Essa pontinha aqui, ela pode ser uma hidroxila, ela pode ser um hidrogênio e ela pode ser um metil aqui, né? Ó. A hidroxila vai conferir o que a essa substância? Um pouquinho mais de afinidade com a água, né? Então, se a versão da a testosterona, né, que tem uma hidroxila aqui, se ela é um pouquinho mais hidrofílica, as outras elas são mais hidrofóbicas que a testosterona. As outras são mais lipofílicas que a testosterona. Opa, não é o item C não, tá? Opa, 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 opa.
É o item D, tá? Ignora aqui, galera. Pelo amor de Deus. Tomara que ninguém tenha saído do vídeo. Mas, ó, elas vão ter maior lipofilia que a testosterona. Ambas, as duas, porque a testosterona tem a hidroxila, tá? Eu acho que devo ter esquecido de descer pro item de baixo. Beleza, galera. Forças intermoleculares. Então, antes de responder, né, vamos entender aqui como que ela funciona. E aí eu volto na questão. Sempre que for falar de forças intermoleculares, eu vou ter uma substância A e uma substância B, tá? E aí eu tenho uma interaçãozinha intermolecular entre elas. Não é uma ligação química, tá? Não é uma ligação química. É somente uma atração eletrostática. Uma atração elétrica, tá? Por isso o símbolozinho de raio, ó. Estão somente atraídas uma pela outra. O positivo atrai o negativo. Nessa pegada. E aí, o nome dessa interação, a gente vai sempre dizer interação do tipo tananã, tracinho, tananã. E o que é esse tananã? É referente à molécula A. O que é esse outro tananã? Referente à molécula B. E aí seria uma força intermolecular, certo? E aí quais são os tipos dessa interação? Vai depender dessas substâncias, né? Então a substância A, ela pode ser um íon, e aí eu vou chamar de íon. Ela pode ser polar, e quando ela for polar, polar não tem dois polos, o negativo e o positivo? Então aquela que for polar eu chamo de dipolo. E aquela que não tem polos, aquela que é apolar, ela vai conseguir ter um dipolo, mas é um dipolo induzido, que é mais fraco, mais fraquinho, tá? Então, íon você chama de íon, polar você chama de dipolo, e apolar você chama de dipolo induzido. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Podendo ter interação do tipo íon com íon, íon com dipolo com dipolo com dipolo induzido e dipolo induzido com dipolo induzido. Também dá para ter íon dipolo induzido, tá? Faltou desenhar só essa seta, mas ficaria mais bagunçado. E é importante a gente saber o quê? Quando você compara 2 a 2, duas interações, né, entre si, qual delas que vai ser a mais forte? Então, essa força aqui, ó, é de baixo para cima, tá? A interação mais forte de todas que vai ter vai ser íon com íon. Segundo lugar, vai ser um íon com um dipolo, certo? E por aí vai. Essas forças de atração vão estar relacionadas a pontos de ebulição e difusão maiores, tá? Principalmente o de ebulição. Então, por que que o ponto de ebulição fica maior? Porque a atração é tão forte que na hora que a molécula ela vai entrar em ebulição, ela vai virar gás, vai sair para sair fora do líquido, né? Aí as outras ficam segurando ela, não se vá, não se vá. Ficam com uma atração muito forte puxando ela, certo? E aí são os termozinhos que podem aparecer em prova, né? Que são forças de London. O que é uma força de London? É sinônimo de força do tipo de polo induzido, tá? É um sinônimo. E agora eu vou ter que. Estão vendo aqui? Só um minutinho, eu vou ter que pausar para buscar meu carregador. Pronto, voltei. Bom, saindo aqui da frente da tela, né, para poder mostrar. Ponte de hidrogênio, galera, é uma força do tipo dipolo, tá certo? Dipolo, tá? Como que ela acontece, né? Quando a gente tem aqui duas moléculas de água, tá? O hidrogênio dessa molécula aqui de água, ele não está bem positivão, já que os elétrons dele estão bem perto do oxigênio. Galera, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele puxa esses elétrons com força, tá entendendo? Então esse cara está bem positivozinho. E esse oxigênio também está bem eletronegativozinho, né? Puxa com força, os elétrons ele fica bem negativozinho. O cara está muito positivo, perto de um cara muito negativo. Como que fica essa atração, pô? É uma atração bem forte, né? É a ponte de hidrogênio, tá? Então a ponte de hidrogênio é uma força do tipo dipolo, tá certo? Bem forte. Mas vamos lembrar só o seguinte: ela não é mais forte do que uma interação íon-dipolo, tá? Existe muito essa conversa. Ah, a ponte de hidrogênio é a interação mais forte de todas. Não. Ela é muito forte. Ela é a mais forte das dipolo-dipolo. Tá, mas até a mais forte das dipolo-dipolo vai perder para uma íon-dipolo, tá? Vamos voltar na questão? Então a gente tem aqui a questão 62, que vai perguntar sobre interação entre carbono, que é o carvão, né? E o benzeno, tá? Benzeno é uma substância apolar e o carvão também é apolar. Se os dois são apolares, a interação vai ser do que tipo? De polo induzido, tá?
Seguindo. Faz, pausa e resolve a questão, tá? Ó, então a gente tem sais de amônio. A gente já viu que os sais vão ter ligação de que tipo? Ligação iônica, né? Você vai ter dois íons, um cátion e um ânion ali, né? Então, se eu tenho esse sal de amônia interagindo com um vapor de água, esse sal de amônia vai ser íon. E o vapor de água vai ser dipolo, já que a água é polar. Então, a gente tem uma interação do tipo íon e dipolo. Substância A, íon. Substância B, dipolo. Interação de que tipo? Íon dipolo. Certo, galera? Ficou bem claro isso daqui, ó. É só olhar para a substância A, é só olhar para a substância B, e aí vai dizer se é íon ou se é dipolo, tá? Vamos seguindo aqui na nossa aula, beleza? Ó, água com açúcar. Olha que molécula grande. É um composto orgânico com a cadeia carbônica longa. Nossa, o açúcar vai ser apolar. Quando eu boto açúcar na água, ele fica lá, ele não mistura na água, não. Mistura, né, galera? Mistura. Por que que mistura? Olha o tanto de ponte de hidrogênio que ele vai fazer com essa água. Olha o tanto de hidroxila, né? Então ele tem muita ponte de hidrogênio, aí compensa, tá? Aí ele é bem solúvel em água, mesmo tendo uma longa cadeia carbônica. Então quais são as interações do tipo aqui? Eu tenho uma substância polar, né? Aliás, isso com regiões polares, né? Outra coisa polar também, polar com polar. É de polo, né? Não tem escrito aqui de polo, mas está escrito aqui, ó, ligação de hidrogênio, tá? Não confundir que não é uma ligação química, tá? Por isso que eu gosto mais de chamar de ponte de hidrogênio. Ligação química já foi na aula, né? Era ligação metálica, covalente e iônica. Então, ligação química é só aquilo ali. Ligação de hidrogênio é uma força intermolecular, tá? Não é ligação química mesmo, não é ligação. É só uma atração eletrostática, tá? Por isso que eu chamo de ponte de hidrogênio. Vamos seguindo. Separação de misturas. É, galera, antes de resolver as questões, eu vou jogar aqui a teoria. Não vou explicar todas, porque isso é uma aula por si só. Mas vamos primeiro diferenciar as heterogêneas, né? As que servem para separar misturas heterogêneas das misturas homogêneas, tá? Primeiramente, vamos falar o que são esses termos, tá? Certo? Uma mistura heterogênea é que é feita por coisas que não se dissolvem, né? Não são duas coisas semelhantes, né? Do de semelhante dissolve semelhante, né? Não, aqui vão ter fases distintas, fases separadas, tá? O que é a fase? É tu bater o olho, tu vê. Tem a fase aquosa, líquida, e a fase oleosa, gordurosa, ou então uma fase sólida, tipo a areia. A areia no fundo do copo d'água. Tu vê, aquela areia se dissolve na água? Não. Tá ali, você consegue ver uma outra fase, né? Já nas homogêneas, tu vai ter somente uma fase. Por quê? Porque tu vai ter coisas que são semelhantes. Semelhante dissolve semelhante, certo? Não se assusta com essa lista enorme, tá? Segura, se acalma. Heterogêneas. Professor, quem não tá calmo é você, né? Você tá muito energizado. E eu tô mesmo, porque eu gosto de estar aula. Demorei pra caramba pra conseguir fazer esses slides, pra conseguir ter um tempinho de gravar. Estou muito feliz, muito agradecido de estar aqui podendo gravar essa aula pra vocês, tá? E, inclusive, minha cabeça tá escondendo aqui alguns nomes, né? Provavelmente. Mas se acalma, eu mostro já. Vamos olhar aqui para as heterogêneas, tá? São essas. O que são esses asteriscos? São as mais importantes, tá? São as mais importantes. Centrifugação é a mais importante de todas, certo? E nas homogêneas? Essas duas são as mais importantes. Destilação simples e destilação fracionada, tá? Não vou dar uma aula toda disso. Isso aqui vocês já devem saber. Isso aqui é só pra gente revisar, pra gente memorizar, tá? Vou comentar rapidinho dessas outras aqui, ó. Vou esconder minha cabeça. Essas aqui, galera. Cromatografia a gente acabou de falar, né? Tu tem uma fase estacionária e as coisas vão escorrendo através dela. Algumas escorrem mais rápido, outras escorrem mais devagar, tá? Então, cromatografia, eu acho que poderia cair. Extração por arraste, já caiu. Já caiu. Se vocês quiserem, deixem nos comentários e eu faço uma aula. Posto uma aula de separação de misturas. Mas não dá tempo para falar de tudo aqui. O que é que eu quero revisar com vocês? Essa tabela, tá? Então, eu fiz uma tabela separando os métodos, dizendo serve para separar o quê? Sólido de sólido? Sólido com líquido? Certo? Então, você tem que saber isso sobre cada um desses métodos. E se você consegue separar eles dois, alguma coisa diferente eles têm, né? Alguma diferença existe. E aí você tem que saber qual que é a diferença, tá? Então tirem um print dessa tabela e leiam, tá? Eu não vou ler aqui em voz alta porque vocês leem mais rápido que eu, sem precisar estar falando em voz alta, ok? Tira aí o print, certo? E agora das heterogêneas, certo?
Então, isso aqui é só uma revisão, tá? Vocês já estudaram, já visualizam, mas agora o conhecimento está organizado. E o conhecimento organizado, vocês conseguem gravar melhor, vocês conseguem acessar melhor, tá certo? É, vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui pausa, responde e bora. Então, eu tenho uma técnica que tem dois processos de separação de mistura, né? E quer saber quais são eles. Então, ele fala sobre a composição química do LCC, que é muito parecida com a do petróleo. Então, ele é polar ou apolar, né? Vamos ver. E aí, o que é que a gente faz para. Ele é apolar, certo? Só para não deixar a pergunta sem resposta. Então, para retirar os agregados da água, opa, tu quer tirar ele de dentro da água. Eles misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Não, pera, eu acho que eu li errado, tá? Vamos voltar aqui no texto. Eu quero remover o petróleo. Para isso, eu uso o LCC, que ele vai lá e se gruda nesse petróleo. Então, fica mais fácil de juntar tudo em flocos de sujeira, em flocos de petróleo maiores. Se tu sair tirando petróleozinho por petróleozinho, não rola. Ia demorar muito. Então, qual é a função desse LCC aí? Sair juntando, fazendo a limpa e fazer um flocão de petróleo. O nome disso é floculação. E aí, para separar, né, eles também misturam a esse LCC nanopartículas magnéticas. Porque tu formou o floco, depois tu vai usar um ímã. Então, eu estou fazendo uma floculação e uma separação magnética, tá? Desculpem aí a confusãozinha inicial do texto. É porque realmente eu não, normalmente não leio o texto, mas eu vi no meio do caminho que tinha algo errado, tá? E eu já estou com muitos minutos de gravação para voltar do começo mais ensaiado. Aqui, ó, é nessa pegada, nesse pique. Outro método de separação de misturas. Então, ó, pausa, resolve, simbora, né? A gente tem aqui urânio. Então, a gente quer enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio não é tu transformar um isótopo no outro isótopo. Não é fazer isso. É você ter cada vez mais uma concentração maior daquele isótopo que você quer, certo? Só que aí, qual que vai ser a diferença entre os dois isótopos que eu posso utilizar para tentar separar eles dois? Veja, o que é um isótopo? Eles têm massa diferente. Então, o comando já diz, considerando a diferença de massa mencionada. Então, eles têm massa diferente. Só que ele fala que o volume é diferente? Não. Então, se a massa é diferente e o volume é igual, a densidade não é massa por volume, massa dividido por volume. Então, aquele que no mesmo volume tem mais massa, tem mais densidade. Então, se eles têm densidades diferentes, qual desses métodos aqui, galera, que consegue separar por densidade? Se tu não conseguiu responder antes, pausa e tenta responder agora. Perfeito, brilhante. Isso aí, você vai passar, pô. É a centrifugação, certo? Então vamos seguindo. Então aqui tem pausa, resolve, bora. Aqui eu tenho várias substâncias, né, misturadas. Eu vou fazer vários métodos para separar cada coisa. E aí ele quer saber em que método eu precisei adicionar água, né? E aí qual desses aqui precisa de água? Catação? Não. Eu só catar. Imantação? Não. Aqui eu preciso só do ímã. Flotação? Sim. Uma coisa flutua e a outra não flutua. Mas flutua onde? Na água. Então tu bota a água e o que flutua sobe, tá? O isopor sobe e a areia fica no fundo. Então, etapa 3, que precisa adicionar água. Inorgânica. Então aqui, ó, galera, vai ser rapidinho inorgânica, tá? Tu quer uma aula completa, já tem aqui no canal, ó, vou botar aqui no izinho, tá? No card, vai aparecer aí na tela. Se eu lembrar de botar. E aí, vamos lá. Primeiro, o que é inorgânica? Vai estudar ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então a gente começa, vamos ver aqui a definição de cada um deles, né? Rapidinho, pelo menos a definição de arrênios. Então o que arrênios diz sobre os ácidos? É quando tu taca ele na água, ele libera o H+. Por exemplo, o HCl. Tu jogou o HCl aqui na água, liberou H+, liberou Cl-, né? Então tu fez isso, liberou. Então é um ácido. Uma base. Em água, ela libera o OH-. Então, tu tem aqui NaOH, libera o NH, Na+, e o H-. Beleza? Bem simples. Ácido libera H+, base libera OH-. E o sal, pessoal? Como que eu bato? Isso aí todo mundo sabe, né? Aqui, ó. Mas um sal, como é que eu bato ele de que é um sal? É que na água, ele vai liberar um cátion e um ânion. Todos esses estão liberando cátion e ânion também, ó. Cátion, ânion, cátion e ânion. Só que o cátion que o sal libera é diferente do H+. Não pode ser o H+. Por que que não pode? Porque se for o H+, então ele vai ser um ácido.
E o ânion que ele libera não pode ser o OH-. Por quê? Porque se for o OH-, ele vai ser uma base. Simples. Então o NaCl, ele libera Na+, e ele libera o Cl-. Um cátion, que não é o H+, um ânion, que não é o H-, certo? Definição dos óxidos vai vir já já, tá? Então vamos seguir em frente. Outra coisa muito importante na inorgânica é relembrar os conceitos de pH, né, associado à nossa escala de pH, extremamente importante. Então, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, o pH neutro é 7, tá? Abaixo disso, a gente tem o pH ácido, sendo aqui, ó, mais ácido ainda. Quanto mais distante do neutro, mais ácido vai ficando. E acima de 7, o pH básico. No pH ácido, eu tenho aqui, ó, um menor pH, eu vou ter uma maior concentração de H+. Quanto mais forte o meu ácido, mais H+ ele vai soltando. E aqui eu tenho o oposto, um maior pH, uma menor concentração de H+. Tenho que tirar minha cabeça da frente, né? Maior concentração de H+. Ou menor, desculpa, tá? Menor concentração de H+. E aí, só relembrando também que tem uma proporção inversa entre a quantidade de H+ e OH-, tá? Então, aqui no pH básico, onde tem muito pouco H+, é porque eu tenho muito o quê? O H-, que a minha base liberou, beleza? Então vamos responder aqui essa questão, tá? Pausa, responde. Eu tô amando esse método, porque eu acho que se eu estivesse lendo tudo, eu ia estar muito mais cansado do que seria esperado que eu estivesse agora. Bom, como que eu vou fazer a remediação desse solo, pessoal? Se o solo, identificando o problema dele. Qual que é o problema dele? Pô, ele disse que tá ácido, não é isso? Ó, espécies iônicas de alumínio. O íon alumínio, pessoal, vou falar para vocês o que acontece. O íon alumínio, ele tem muita afinidade pelo OH-. Então, o íon alumínio, ele vê uma água, ele rouba o H- dela para ele, tá? E aí, quem sobra na hora que ele roubou esse OH? Sobra só o H+ na água, né? Então, o que é que ele faz quando ele entra em contato com a umidade do solo? Ele rouba o H- da água para ele, forma o hidróxido de alumínio. E quem sobrou foi o H+ solto. E o H+ solto deixa o meio ácido. Por isso que o solo fica ácido, tá? Porque o íon alumínio vai puxando esses OH- para ele. Então, o que é que eu preciso fazer para remediar esse solo? Que está ácido, né? Graças ao alumínio. Eu preciso aumentar a sua alcalinidade. A alcalinidade é o oposto de acidez. Então, eu aumento a alcalinidade, vou deixar menos ácido, né? E de que maneira eu vou fazer isso? Tornando os íons alumínio menos disponíveis, certo? E aí, o que foi que eu utilizei aqui? Eu utilizei calcário. Então, vocês não podem esquecer a palavra que eu vou falar agora, que é sobre a calagem, tá? O que que é a calagem? Calagem é a prática agrícola de aplicar cal ou calcário ao solo para corrigir sua acidez, beleza? É isso. O professor tá achando muito engraçado vocês se escondendo. Que bom. Eu poderia facilmente configurar aqui no computador, apertar um botão que fazia eu desaparecer. Mas eu gosto mais assim, acho mais divertido. Puxa a atenção de vocês. Tá, revisando aqui também a reação de neutralização. É quando um ácido, como esse HCl, reage com uma base, como esse hidróxido de sódio, formando um sal e uma água, certo? É a reação de neutralização. O ácido libera o H+, a base libera o H-. Os dois se juntam, formam água. Aí não fica nem ácido nem básico, se tiverem quantidades equivalentes, né? E o sal, a gente pode enxergar ele como sendo filho de uma base e do ácido, porque o cátion do sal vai vir da base e o ânion do sal vai vir do ácido, certo? É como se o sal fosse o filhinho, o nenenzinho entre um ácido e uma base, certo? E mais uma vez o cátion vem da base, o ânion vem do ácido. Isso é importante para quê? Porque nos sais eles podem assumir características ácidas, características básicas ou características neutras. Dependendo de quê? Dependendo de quem é o papai e a mamãe dele. Certo? Aí vai, às vezes, puxa mais, é que nem criança. Às vezes puxa mais ao pai, às vezes puxa mais à mãe, às vezes puxa aos dois ao mesmo tempo e fica neutro. Certo? Então, se o meu ácido é forte e a minha base é fraca, quem é que predomina? É o ácido. Então, qual vai ser o caráter do sal? Ácido. Se o meu ácido for fraco e a base for forte, quem é que predomina? A base, que é mais forte, né? Então, o sal, ele vai puxar quem? O nosso menino vai puxar quem? Vai puxar a mãe, vai ter caráter ácido. Agora, se os dois são fortes, forte com forte, empata, empatou. Se deu empate, é neutro. E se os dois forem fracos? Empata também. Se deu empate, é neutro.
certo? Questãozinha aqui, ó. Quero ajustar o pH do solo. Vou utilizar uma dessas substâncias. Todas elas aqui são sais, pessoal. São sais. E aí a gente pausa aí e tenta resolver baseado no que eu falei, né? O ideal para o meu solo, ó, ele diz que ele quer um pH 6, então eu quero um pH ácido, certo? Só que eu tenho um problema, o meu solo está alcalino. Então, meu solo está alcalino, eu quero deixar ele ácido. Então, eu preciso escolher um sal de caráter ácido. Como que a gente vê isso? Olhando para o pai, olhando para a mãe, certo? Só que, para isso, a gente precisa saber quem são os ácidos fortes e quem são os ácidos fracos, tá? E aí eu gosto da seguinte ideia. O ácido forte, ele libera muito H+. Por que que é fácil para ele liberar muito H+? Aí tu vai ver na minha aula de inorgânica, tá? Eu falo disso. Tem isso lá, vai no cardzinho. É, ele libera muito H+, quando o outro elemento que está junto dele puxa muito, 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 muito os elétrons para perto dele. Aí o hidrogênio simplesmente desiste. Ah, você está puxando tanto esse elétron aí, pois fica para tu então. E vai embora na forma de H+. H+ é o quê? É o hidrogênio que perdeu o elétron dele, certo? Então, elementos muito eletronegativos vão ter a tendência de formar ácidos fortes. Então, os principais são esses aqui, ó, nitrogênio, cloro, bromo, iodo e enxofre. Principalmente o nitrogênio, o cloro e o enxofre, tá? São os que mais aparecem aqui. Então, aqui eu tenho o ácido nítrico, ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Então, os mais importantes de se memorizar são esses aqui, ó. E os ácidos fracos? Pô, é bem facinho lembrar. É só o ácido carbônico, o ácido fosfórico é o que está no nosso refrigerante, tá? Ele deixa o meio um pouquinho ácido para dificultar a proliferação de bactérias, certo? E eu tenho aqui ácidos orgânicos, que são de longas cadeias carbônicas, né? Ou curtas, dependente. Ácido orgânico, ácido carboxílico, tudo fraco. E as bases fortes, ela é muito forte quando ela libera muito OH-. E aí a lógica é parecida. Se aqui eu tenho os caras muito eletronegativos, nas bases fortes eu tenho os caras muito eletropositivos. Então são esses aqui, ó. Ah, família 1A e 2A. Sempre vai ser deles. Ah, mas são todos, eu tenho que decorar todos. Não. Linac CA já resolve tua vida. Linac CA, Linac CA, Linac CA, Linac CA. E as bases fracas? As duas principais são essas duas aqui de cima, ó. Hidróxido de amônio e hidróxido de alumínio, tá? Os dois principais. Ah, e esse berílio e magnésio? Pô, é porque eles são da 2A, mas ainda assim é fraco, porque eles não são tão eletropositivos assim. Eles até estão muito para a esquerda na tabela periódica, mas não estão muito para baixo. E aí, às vezes, ele é uma exceção para pegar a galera em pegadinha, tá? Mas os dois mais importantes são esses de cima. Então, o que é que eu estou procurando aqui no meu sal? Ele não tem que ter um caráter ácido. Então, eu preciso que ele venha de um ácido forte e que ele venha de uma base fraca. Então, se ele vier de uma base fraca, eu já elimino o item. Desculpa. Se eu preciso que ele venha de uma base fraca, se no meu item já tiver uma base forte, já era, já elimino. Então vamos eliminar aqui os Linac CA. Linac CA elimina. Linac CA elimina. Linac CA elimina. Sobra só o item D e o item E. Aí vamos analisar eles com mais calma. Base fraca, alumínio, né, ó. Base fraca. E esse aqui vem do ácido forte ou fraco, galera? Forte, né? Então esse sal tem caráter ácido. Beleza. O item E vem da base fraca, ó. Amônio, amônio. E aqui, ó, é o mesmo sulfato, né? Então também é um sal de caráter ácido. Putz, e agora? Tem duas respostas da questão? Não, sempre tem só uma resposta. O que é que você faz então? Volta para o texto e procura alguma coisa para eliminar uma das duas. Ele diz que nesse solo você quer minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro. Se o alumínio tem efeitos deletérios, tu vai botar alumínio no teu solo? Não vai. Então a resposta ao item é. Vamos lá, seguindo. Falando agora dos óxidos, tá? O que é um óxido? Precisa ter duas características, dois critérios para tu atender, que aí tu pode ser chamado de óxido. Tem que ser um composto binário, ou seja, ele tem que ter apenas dois elementos. E desses dois elementos, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, certo? E aí tem dois grupos de óxidos que são os mais importantes a gente saber. São os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Já já eu vou botar aqui os exemplos de óxido, aí vocês vão entender melhor essa parte do binário e o oxigênio é o mais eletronegativo.
O oxigênio quase sempre vai ser o mais eletronegativo, né? Porque ele é o segundo mais eletronegativo de toda a tabela periódica, né? Von Klebrisk, né? Ele já tá no segundo colocado. Então, todo mundo vai ser menos eletronegativo que ele. Mas tá. Existem outros grupos de óxidos, além dos básicos e os ácidos. Existem os neutros, existem os anfóteros. E... Mas, pro Enem, vamos focar nesses dois aqui, tá? O que é um óxido básico? Quais são os critérios que ele tem que atender para ser um óxido básico? Quando ele reage com a água, ele forma uma base. Obrigatório, sempre. E ele também pode reagir com ácidos formando sal e água, ou seja, a reação de neutralização, né? E aí a gente tem que saber os principais exemplos, né? Que é a cal virgem, o CaO. Por que ele é o principal exemplo? Utilizado na calagem. Como eu já havia dito, né, antes, carbonato de cálcio e cal virgem, né? Já estava no outro slide. Em relação aos óxidos ácidos, tem que ter o quê? Eles reagem com água formando um ácido. É tudo igual, só que um tiver base e vira ácido. E vice-versa. Eles vão reagir com as bases formando sal e água, também a reação de neutralização. E os principais exemplos são SO3 e NO2. Por que esses são os principais exemplos? Porque vão estar associados com a chuva ácida, certo? Chuva ácida. Então, vamos verificar aqui esses exemplos que a gente deu. Esse aqui é um composto binário. Ele só tem dois elementos? É. Esse é um composto binário, só tem dois elementos? É, o S e o O. Ah, professor, mas aqui tem três O. Tá, mas elemento ainda continua sendo o mesmo. E NO2 continua sendo o mesmo. Ixi, acho que eu já virei pro lado errado, né? Então, todos aqui são óxidos, tá? E aí tem essa questão aqui, né? Pergunta qual que é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões. Então, tem emissão aqui nesse vulcão e emissão aqui nessas indústrias. Quais são os gases que estão saindo nesse vulcão? Olha, óxido de enxofre. Óxido de enxofre. Então, o que é que vai acontecer quando o óxido de caráter ácido encontra com a água da chuva, da nuvem da chuva, a umidade lá, o vapor de água, a água líquida, a água condensada na nuvem? O que é que acontece? A óxido ácido, quando reage com a água, ele forma um ácido, né? Então, se ele formou um ácido, vai chover ácido. É o fenômeno de chuva ácida, tá? Quem é que causa a chuva ácida? Emissões de combustíveis fósseis, queima de combustíveis fósseis e emissões vulcânicas, tá? Então, por isso que botaram aqui uma indústria e um vulcão em erupção, certo? Então, o vulcão também pode fazer isso. Além da indústria, tipo carro, muito carro, né? Beleza. E quais são as consequências? Dano ao patrimônio, né? Porque o ácido ele vai ajudar a corroer, acelerar processos de corrosão de estruturas metálicas. Estátuas de mármore vão ser corroídas também, porque o mármore é feito de calcário. Calcário que a gente já falou no slide anterior, carbonato de cálcio, né? Utilizado na calagem. Ou seja, ele tem caráter básico. Então vai reagir e vai desburacar todo o calcário, né? E eu também posso acabar acidificando solos e corpos d'água. Tá acabando, galera. Estequiometria. Nossa, eu tô pensando em parar por aqui e deixar o vídeo, em vez de ser parte um parte 2 ser parte um parte 2 parte 3 parte 4 porque eu acho que já tá meio extenso. Estou um pouco cansado, talvez vocês estejam cansados, certo? Mas eu vou fazer isso, tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Daqui a pouquinho eu já vou estar postando a segunda parte, tá? Vou dar só uma descansada. E é isso. Assistam todas. Vai estar sendo muito proveitoso. Eu acredito que as próximas são ainda melhores do que essas, né? Porque eu abordei muita coisa básica. E é isso, pessoal. Bons estudos aí e muito sucesso para vocês. Tchau, tchau.